Bem-vindos novamente ao módulo Prevenção da Negligência, Abuso e Maus Tratos do Idoso com Prestações e vamos falar agora dos fatores e indicadores. Quando temos uma prevalência de maus tratos sobre uma pessoa idosa, vai aumentar claramente a vulnerabilidade daquela pessoa. E se essa pessoa idosa tiver problemas de deficiência intelectual, que por vezes tem maior grau de dependência, o risco é maior. Agora, importante é que possamos conhecer os fatores de risco para minimizar essa prevalência dos maus tratos. O que é que são os fatores, propriamente dito? É aquilo que aumenta o risco em relação ao idoso. Portanto, todos os fatores, são todas as condições ou características presentes no idoso, no cuidador e no próprio ambiente que vai tornar aquela situação propensa a haver uma negligência ou então um mau trato. Quais são os fatores relacionados com o idoso? As perturbações do desenvolvimento, as limitações cognitivas, intelectuais, de comunicação, a própria redução de mobilidade, vai reduzir a capacidade daquela pessoa compreender se está a ser abusada e como é que se há de defender, ou então como é que há de denunciar a situação. Eles não têm capacidade de raciocínio para chegar ao ponto de sair e dizer esta pessoa violentou-me. Não conseguem fazê-lo. Dependência funcional. Acabam por ter uma elevada necessidade de dependência de terceiros para que eles possam realizar as suas atividades de vida diária. A dependência funcional, a dependência total, vai fazer com que eles fiquem mais vulneráveis à negligência e ao maltrato. O isolamento social. Não existe rede de apoio familiar, comunitária ou até de amigos ou de vizinhos, não é? Que possam ir supervisionar se aquele idoso está bem ou não. Por isso é que vemos algumas notícias quando abrimos o telejornal, não é? E vemos algumas notícias: idoso foi encontrado morto há 1 ano ou há 2 anos. Não é? É a falta de empatia, tal rede de apoio que não existe. Isto passa-se muito até nas cidades, porque as redes de apoio no interior funcionam muito melhor do que as redes nas cidades, está bem? A rede da cidade é fria, a rede da cidade é falta de empatia. Não há o cuidado atual de dizer bom dia, boa tarde a um idoso ou a um vizinho, porque hoje toda a gente vive direcionado para o seu umbigo, então o que é que acontece? Não querem saber se a pessoa está bem ou está mal. Isso é notório nas grandes cidades. Fatores relacionados com o cuidador. Sobrecarga do cuidador, aquilo que nós chamamos atualmente, usando o termo técnico, burnout. Está bem? É a exaustão física e emocional excessiva devido aos cuidados contínuos, sem pausa e sem apoios quaisquer. É o burnout, está bem? Falta de preparação e de formação, não têm um desconhecimento técnico de como é que podem gerir o envelhecimento em pessoas com perturbações de desenvolvimento e problemas pessoais. Muitas delas podem ser dependentes de droga ou de álcool, desculpem, ter perturbações de saúde mental, esquizofrenia, bipolaridade e até mesmo dificuldades financeiras no próprio ambiente familiar. O que é que são agora os indicadores? Quais são os sinais de alerta? É aquilo que é visível, é aquilo que o cuidador olha e diz: esta pessoa foi vítima de maus tratos, esta pessoa foi vítima de negligência. São comportamentos visíveis, sejam eles físicos, comportamentais ou ambientais, que surgem àquele idoso e que vocês sabem identificar automaticamente. Então, quais são os indicadores que nós temos? Físicos e médicos. Lesões inexplicáveis, hematomas, queimaduras, lacerações, fraturas sem justificação aparente, relatos que são contraditórios, o cuidador diz uma coisa, o idoso diz outra, e isso vai causar uma certa confusão e tem que se averiguar, obviamente, está bem? Negligência nos cuidados básicos. Sinais de má higiene, unhas, cabelo, descuidos, completamente roupas desadequadas, completamente sujas. Erros na medicação, sinais de sobredosagem, sedação excessiva ou agravamento de sintomas por falta de medicamentos, está bem?
E outros indicadores que temos, os comportamentais e os emocionais. Alterações no comportamento, isola-se repentinamente, recusa-se a comunicar com quem quer que seja a pessoa, começa a ter episódios de medo, de ansiedade, na presença daquele cuidador, sem conseguirmos compreender a razão, o porquê que ele o faz. Submissão e apatia extrema, postura excessiva e de passividade, desvia o olhar, tem medo do contacto físico. Isso são sinais que devemos ter muita atenção. E os indicadores ambientais? São as condições da habitação que estão todas destruídas. Falta de aquecimento, falta de arrefecimento, sujidade extrema acumulada nas casas que anteriormente, se vocês fizerem apoio domiciliário, aquela casa até era uma casa que não tinha muita sujidade, era uma casa que era habitável e que tinha aquecimento, e de repente deixou de ter. Começam a haver acumulação de lixo, começam a ver que há falta de aquecimento, não há água, não há luz. Então aí há algo que nós temos que terem atenção. E isto o que é? Falta das condições de segurança básica, está bem? Os idosos têm que ter todos estes compostos. Importante, é a última parte, importante. Vocês, como técnicos de geriatria, se identificarem e se cruzarem-se com estes fatores e indicadores, o que vocês têm que fazer de imediatamente é uma intervenção. As equipas de saúde, que são vocês, têm que fazer uma intervenção. Comunicar à assistente social. A assistente social comunica às forças da segurança pública ou da PSP ou GNR para garantir que aquele idoso garantir a proteção e dignidade àquele idoso. É logo de imediato. É denúncia. Não podem esperar. Pensar, pode ter tido um episódio de demência. Episódios de demência não há, está bem? Isso é fora de questão. Tem é que realmente fazer a denúncia. Vocês são as equipas técnicas de saúde, têm assistentes sociais que são os vossos diretores técnicos, comunicar logo de imediato, averiguar, fazer o diagnóstico, chamar as forças de segurança pública. Isto é o processo que se deve fazer para garantir que aquele idoso tenha proteção e tenha dignidade. Obrigado e até já.